Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço litúrgico à Santíssima Trindade, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, irmãos. A nossa liturgia será em Eclesiastes. Então peço que os irmãos abram as Escrituras em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. A Escritura diz o seguinte: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, enquanto vivem depois rumo aos mortos. Para aqueles que há entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, pois, com alegria. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falta o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vem à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou e levou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos do que governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus que estás nos céus, nós queremos te rogar em nome do teu Filho, que tu, ó Pai, tenha misericórdia dos teus santos, ó Deus, aqui em Camaragibe, que o Senhor nos proteja de todo mal, Pai, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor receba o nosso culto, que o Senhor ouça nossos louvores, nossas preces, que o Senhor fale através da tua palavra, que há de ser lida e também que há de ser exposta, que o Senhor comunique graça através da bendita Eucaristia. Eu também te rogo, Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, os escolas dominicais e cultos solenes que serão realizados, caso o Senhor queira, mais tarde, Pai, tanto lá em Prazeres quanto em Arthur. Abençoa, Pai, os teus santos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Restar os santos, irmãos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso,
Prenda estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos cantar? Deus demos glória no grande favor, seu Filho bendito por nós. A graça conceda, nasceu pecador, abrindo a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança dos céus, os santos em luz, cobrou Jesus, o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito nós todos tem. A Deus convida ao vaso de amor, Deus merecimento do Filho de Deus, ninguém nos confia no seu Salvador. A Deus sentado na glória do céu, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos tem. Acima das religiões, não há nada no céu, na terra, no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está semelhante em nós, expressão do teu amor, incomparável.
Amém, irmãos, podem sentar. Eclesiastes 10. Com a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra a indignação do governador, não deixe o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vem debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Vi servos e cavalos e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não saiba o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo fatiga, mas nem sabe a cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Amém, irmãos. Vamos ler a lei de Deus, irmãos? Vamos ler a lei. A Escritura diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais com os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não matarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Vemos assentados, irmãos. Vamos cantar. A ti, ó Deus, Altíssimo Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, teus filhos vêm, alegres da louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor mostrado sobre a cruz. Aleluia, aleluia. Ó Deus Criador, vem nos conceder a plenitude no real poder, e as nossas almas vem aqui reger. Aleluia, aleluia. Irmãos, Eclesiastes 10, irmãos. Os irmãos observem, melhor dizendo, que Eclesiastes, né, é um livro
de instrução. Nós temos vários e vários conselhos aqui, não é? Daqui a pouco, pela graça de Deus, a gente vai ver no nosso sermão mais conselhos ainda, que servem para a nossa vida. Irmãos, a finalidade de nós termos livros de sabedoria, livros de instrução, feito Provérbios, feito Eclesiastes, não quer dizer que as únicas porções da Escritura que ensinam-nos o que devemos fazer se resumem a esses dois livros, tá? No Novo Testamento nós temos as seções de instrução nas cartas. Só que Eclesiastes, irmãos, nos chama a atenção pela sua didática. Você tem muita figura de linguagem, certo? E tem algumas coisas aqui nesse nosso capítulo que eu queria realçar com os santos de Deus, para a gente pensar um pouco e para a gente ver, irmãos, que muitas coisas, mesmo que sejam triviais, porque às vezes a gente acha, né, que Deus só se preocupou com a questão espiritual, Deus só se preocupou com a questão de doutrina, Deus só se preocupou com a questão de nossa vida futura. E quando nós vamos para a Escritura, irmãos, nós vemos, irmãos, que o Senhor Deus, Ele também se preocupou que nós soubéssemos princípios para o nosso dia a dia. Princípios estes, sabe, que quando a gente não obedece, a gente está pecando. Quando a gente desconhece, a gente também peca porque era para nós conhecermos. De sorte, irmãos, que quando a gente começa a entender algumas coisas, a gente fica com uma pergunta. Muitas das coisas que a gente tem passado, muitas das coisas que a gente tem vivido, é decorrente de prova de Deus ou é decorrente de castigo? Coisas do dia a dia. Deixa eu exemplificar aqui. Veja o 10.1 aí. Vamos exemplificar. Veja a figura de linguagem, né? Você tem uma símile, né? Qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Qual é a ideia? A gente poderia dizer da seguinte forma, né? Da mesma forma, sabe? Vamos botar, me permite usar outra figura de linguagem aqui. Da mesma forma, irmão, que um pouco de sal a mais pode salgar uma comida e trazer malefícios, por exemplo, para uma pessoa que tem pressão alta. Deixa eu usar essa figura de linguagem. Tá? Me permita usar essa figura de linguagem. Assim é para a sabedoria e honra um pouco de estutícia. A ideia aqui, irmãos, é da seguinte forma. Quando você pega sabedoria e honra e você tenta misturar essas duas coisas com um pouco de loucura, com um pouco de insensatez, com um pouco de algo equivocado, sabe? Isso se torna, sabe, um mau cheiro, isso se torna algo ruim. Vamos botar isso em termo prático. Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, não é? Você é uma pessoa que você é reconhecida pela sua centralidade. Você é uma pessoa reconhecida porque você, antes de responder, você pensa. Você é uma pessoa reconhecida porque você domina o seu espírito. Não é? A Escritura mesmo diz, né, que aquele que domina o seu espírito vale mais do que aquele que conquista uma cidade. Então você é uma pessoa que tem domínio próprio. Você é uma pessoa que não se deixa abater pelas circunstâncias da vida. Você é uma pessoa que Deus deu a graça de você ser senhor de si. Então todo mundo é habituado com você sendo essa pessoa. Aí chega um determinado momento, chega um determinado dia, que por causa de alguma circunstância, alguém pega, te provoca, você pega e explode. Sabe qual é o trágico disso? Vocês entendem o que eu quero dizer trágico, não entende? Todo mundo sabe o que é trágico, né? Sabe qual é o trágico disso? Sabe qual é a desgraça disso? Deixa eu botar lá no português para todo mundo entender. São justamente as consequências. Consequências tanto aquelas que você pode passar, como também uma mancha, uma mácula naquilo que você é.
Sabe por quê? Porque as pessoas vão dizer, olha, sabe quem foi que estourou? Sabe quem foi que explodiu? Sabe quem foi que fez isso? Fulano de tal que era centrado. Então observa, isso daqui vai te trazer males que em outras ocasiões, porque você foi centrado, porque você soube responder, porque você não estourou, você nunca vivenciou. Então, da mesma forma que uma mosca morta faz um unguento do perfumador exalar um cheiro, assim é para a sabedoria e honra um pouco de estutícia. Vamos ver outra coisa aqui. Vamos ver outra coisa aqui. Esse verso 8. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro, morderá uma cobra. Qual é a ideia disso? Qual é a ideia disso aqui? Não é? Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro, morderá uma cobra. Não tem aquela história, irmão, de que a gente é algo que a gente aprende, né? Que não se deve ir atrás de problema. Que não se deva ir atrás de problema. Que não deva se ir atrás de comprar confusão. Tem pessoas que procuram confusão. Tem pessoas que, porque não conseguem se dominar, procuram confusão. Entendeu? Tem pessoas que a Escritura está dizendo, ó, tem cuidado, não faz isso, mas a pessoa é escrava de si. Irmãos, eu acho que uma das piores prisões que há é a pessoa ser escrava de si. Até os puritanos oravam isso, né? Senhor, livrai-nos de nós mesmos. Sabe? Livrai-nos de nós mesmos. Porque, irmão, triste é o homem que não tem domínio próprio. Triste é o homem que vai atrás de problema. Triste é o homem que vai atrás de confusão. Veja o que a Escritura está dizendo. Quem abre uma cova, nela cairá. Ou seja, quem cria problema, vai encontrar o que quer. Quem derruba o que está quieto, né? Quem rompe o muro, morderá uma cobra. Quem derruba o que está quieto, quem mexe no que está quieto, quem vai atrás de confusão, vai encontrar, irmãos. E quando a gente olha essas coisas, né, a gente pensa, entendeu? E a gente precisa refletir em quê? Será que muitas das coisas que eu tenho passado na minha vida, será que muitos dos problemas que eu tenho passado na minha vida, por que é que eles existem? Será que eu não fui atrás deles? Será? Olha, uma desculpa miserável que se é dada, me permite usar esse termo, uma desculpa miserável que se é dada é aquela, né? Ah, meu gênio é esse. Esse negócio de meu gênio é esse, sabe, irmão? Já levou tanta gente pro buraco, já gerou tanto problema, porque, veja só, um cristão, ele tem o seu gênio transformado. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Vamos ver outra coisa aqui. Veja só aí, ó, o verso 18. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O que é isso? É o preguiçoso, né? É aquele que está vendo a coisa, ó, desandar, mas ele fica olhando assim, outra coisa, ó. E ele não tem iniciativa, ele tem preguiça, sabe? Ele não tem iniciativa, ele tem preguiça. Qual é o resultado, irmão, de quem tem preguiça? Qual é o resultado de quem não tem iniciativa? No nosso verso aqui, o seu teto vai desabar, certo? E por causa da frouxidão das mãos, goteja a casa, tem goteira. Então, isso é uma outra pessoa, né? Um preguiçoso que não toma conta de sua casa. A preguiça do cidadão é tamanha que a própria casa onde ele mora desabará sobre ele. Então, olha só, irmão, só são 3 exemplos que eu quis dar, certo? Para dizer da seguinte forma. A Escritura, irmão, só não se preocupa com coisas espirituais, não. Ela também se preocupa com o nosso dia a dia. Certo? O nosso dia a dia.
E todas as vezes que nós não seguimos a sequência que era para nós seguirmos, todas as vezes que nós não seguimos a sequência que era para a gente seguir, irmãos, a gente vai ter consequências. Todas as vezes, olha, vou repetir, viu? Todas as vezes que nós não seguirmos a sequência que era para nós seguirmos, nós teremos sim consequência. Certo? E aqui a gente precisa refletir, irmãos, no seguinte: o que eu tenho passado hoje na minha vida é decorrente de quê? Às vezes, quando a gente vê o texto de Eclesiastes, né? Se eu perguntasse qual é o versículo que nós não lembramos quando a gente lê Eclesiastes, muita gente vai dizer, né? Lembra-te, ó jovem, não é? Do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E parece, né, que as pessoas mais velhas, né, quando dizem isso, é como se ela dissesse, Eclesiastes não tem nada para mim, sabe? O que eu era para fazer, eu não fiz. E agora eu tenho que dar sequência ao meu sofrimento, porque não tem mais nada o que fazer. Não, irmão, há sim o que fazer, você não morreu não. Você não morreu não. Como, por exemplo, eu ter domínio próprio, para não estar estourando de graça. Isso depende de idade. Eu procurar obedecer a Deus para fazer o que é correto diante do Senhor, isso não tem questão de idade, não. Compreende? Isso não tem questão de idade, não. Então, irmãos, que a gente aprenda isso. Que a gente pare e que a gente entenda. Eu aconselho os irmãos, leiam Eclesiastes. Mas leiam Eclesiastes com um bom comentário ao lado. Mas não tem como ter comentário, pastor. Se arruma. Tem comentários de Eclesiastes. Sabe? Que vai falar sobre sabedoria, que vai falar sobre dia a dia. Irmãos, eu me atrevo a dizer da seguinte forma, sabe? Nós temos 3 mandatos: cultural, social e espiritual. Muitos dos nossos problemas, das nossas congregações aqui no Grande Recife, no nosso dia a dia, não se deve ao mandato espiritual. Mas muitos dos nossos problemas se deve à quebra de mandato cultural e social. O que é que eu quero dizer com isso? A falta de obedecer a Deus nesses 2 mandatos, a falta de querer aprender, sabe, nesses 2 mandatos, tem gerado 2 sofrimentos. Sabe como é que é? Aí a minha pergunta é, será que essa dor, será que esse sofrimento que é gerado não poderia ter sido evitado? Não poderia ser evitado? Porque uma coisa é certa. Se nós desobedecemos às instruções do Senhor, o mal virá. Só que parafraseando Pedro, não é? 1 Pedro, ele fala que há 2 tipos de sofrimento, né, que são decorrentes. Há o sofrimento que é decorrente por você praticar o mal, isso é óbvio, e há sofrimento decorrente de você praticar o bem. Certo? Mas a maioria dos nossos sofrimentos, irmão, não é porque nós estamos praticando o bem. É porque nós estamos praticando o mal. Entende? Pronto, deixa eu citar aqui um bom exemplo. Né? Eu fui para o médico a semana passada. Né? Para o médico vascular. Os irmãos sabem que eu tenho problema de circulação. Não é? Aí eu fiz uma doble lá, uma doble colorida lá. Aí eu levei na médica, a médica disse, olha, a sua safena da perna direita tem refluxo. A sua safena da perna esquerda não. Eu pensei que tinha nas duas. Mas só é na direita. Ela falou. Não é? Ou você tem que fazer cirurgia, ou você tem que colocar espuma, fazer a aplicação. Aí eu perguntei, eu estava com o Vânia, eu perguntei, doutora, mas se por acaso eu fizer isso, então a meia, eu estou livre da meia. Não, senhor. O seu negócio é genético.
Você vai ter que usar meia até o final da sua vida. E outra coisa, a cirurgia ou a espuma pode voltar novamente. O que é que então que eu tenho que fazer? Isso é a famosa doença crônica, viu? Que só o Senhor pode dar cura. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que emagrecer, você tem que praticar esporte. Musculação, doutora, não é aconselhável. Por quê? Porque a musculação ela vai acabar dilatando mais as veias. A sua veia já é dilatada, já é grossa. Você tem que correr, botar o sangue para circular, emagrecer e meia até o final da sua vida. Eu não tenho instrução. Se eu não obedecer a instrução, o que é que acontece? Trombose novamente, tromboflebite novamente. Trombose, se por acaso o coágulo se descolar da vez sobre o coração, pulmão, game over. Tchau, adeus. Foi bom. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que é que isso tem a ver com o mandato espiritual? Nada. Mas tem a ver com o quê? Minha saúde. Entende isso? Sabe como é que é a história? Então, irmãos, eu estou dando exemplo assim. Pronto, eu não dei o exemplo do reverendo Marco, ele não me autorizou. Entendeu? Posso dar, Marco? Pronto. Marco estava me falando agora há pouco, né? Que Marco parou os ansiolíticos, né, Marco? Deu um reveste aí pesado, não foi? Ele desobedeceu às instruções da doutora, não foi, Marco? É isso que eu quero dizer, irmão. Sabe por quê? Porque a doutora é a autoridade constituída por Deus para a vida de quem? Ela pode ir para o inferno de cabeça para baixo se for uma reprovada. Não é verdade? Mas ela, no que diz respeito à saúde do pastor Marco, é a autoridade que Deus constituiu. Então, desobediência à autoridade acarretará em quê? Estou sendo claro. Isso é em tudo na vida, irmão. Isso é em tudo na vida. O Senhor Deus coloca pessoas, entendeu? Que tem autoridade, que tem instrução e que diz, faz o correto. O Senhor coloca a Escritura, que tem autoridade e dá instrução, faz o correto. Então, quando eu olho o texto sagrado e não quero obedecer o texto sagrado, ou desobedecer qualquer outra coisa, o que é que tu acha que vai acontecer na tua vida? Por isso que eu falei, muitos dos nossos problemas, entendeu? Está muito ligado à questão social, questão cultural, entendeu? Questão de manutenção do corpo, de saúde. É porque a Escritura não nos ensina, irmãos. A Escritura nos ensina. Tá? Então, vamos baixar nossas cabeças, vamos confessar nossos pecados a Deus. Vamos pedir misericórdia. Vamos pedir graça para obedecer. Porque eu digo uma coisa, irmão. Não é você somente saber não, viu? Não é você saber somente não. Eu conversando com a Aitan, posso falar, não posso falar da nossa conversa aqui? Eu conversando com a Aitan disse, eu digo, Aitan, tu saíste do teu trabalho? A Aitan falou, eu saí, pastor. Não, eu vou ficar em casa estudando. Foi, Aitan? Aí eu disse, Aitan, tudo bem, meu irmão. Mas daqui a algum tempo, procure trabalhar. Porque a Escritura diz o quê? Se não quer trabalhar, não coma. É o que a Escritura estabelece. Então, quer ter a bênção de Deus? Faz o correto, meu irmão. Quer ter a bênção de Deus? Faz o correto. Compreende, irmão? Isso em tudo na vida. É como a gente diz para um jovem. Jovem, meu irmão, não entra em jogo desigual, não. Olha, não namora com ímpio, não. Meu irmão, olha, essa menina aí, ó, ela faz parte de uma igreja herética. Você está muito abestalhado por ela, está muito apaixonado por ela, a probabilidade de você se desviar é alta. A adolescente diz, você está dizendo porque o senhor já está casado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não vai quebrar a cara? Vai quebrar a cara ou não vai? Vai, meu irmão, vai. Vai, não é porque eu estou dizendo não, é porque a Escritura diz que a gente não se põe em jogo desigual com o incrédulo. E toda vez que um eleito de Deus inventa de entrar em jogo desigual com o ímpio, sabe quem é que perde na história? Sabe quem dança na história? Vá para a Escritura. Sempre é o povo de Deus que vai dançar na história. Entendeu? Porque, irmãos, é o próprio Deus que estabeleceu a antítese.
É o próprio Deus que disse, ó, não se mistura, é feito água e óleo, não se mistura. Entendeu? Então, aí eu vou querer atentar e passar pela ordem do próprio Deus? Quem sou eu, meu irmão? Então, essas coisas, irmão, a gente precisa ver a Escritura, ler, aí dizer, meu Deus, eu estou errando nisso. Eu estou errando nisso. Eu já estou sofrendo nisso. Deus, na sua paciência, Deus já era para ter me detonado, mas Deus ainda não me detonou. Entendeu? Mas eu não sei se eu cheguei no ápice da paciência de Deus. Não é, irmãos? Então, a Eclesiastes é bom por causa dessas questões, irmão. É muita instrução, para a gente devorar a Deus, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus que estás nos céus, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus. Que tu, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus, que tu, ó Deus, nos ensine a fazer o correto, que tenhamos força, Pai, para fazer o correto, que tenhamos a tua graça, Deus, de combater, Pai, essa indolência em querer fazer o correto, que muitas vezes está na nossa carne, essa rebelião, essa rebeldia de não querer atentar e fazer o correto. Que o Senhor quebre isso em nome de Jesus. E rogamos ao Pai que o Senhor perdoe nossos pecados, aqui para os teus santos aqui em Camaragibe, o teu povo, ó Deus, lá de Arthur, de Prazeres. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. E a Escritura diz, né, irmão, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os nossos pecados. Eclesiastes 12, irmãos. Eclesiastes 12, do 1 ao 8. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, e se curvarem os homens outroras fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da tua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas tuas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedaça o copo de ouro, e se quebra o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao pó, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade aqui, efêmero, passageiro. Veja o que a Escritura diz, que nós devemos nos lembrar do Criador, nos diz na nossa mocidade, né? Antes que venha tudo isso. Mas quer dizer que uma pessoa idosa não vai lembrar do Criador? Não, a ideia do texto não é essa. A ideia do texto é simplesmente dizer o seguinte: quando você lembra do Criador nos dias da mocidade, quando você teme a Deus enquanto você é novo, esse temor a Deus enquanto você é novo, evitará que você faça muita burrice na vida. E que vai pipocar na tua velhice. Porque a consequência vem depois, viu? Sabe? Mas temer a Deus, irmãos, aqui é isso, sabe? É voltar para a Escritura e fazer o que é correto. O problema, irmãos, com a disciplina do Senhor, para vocês entenderem, é que há disciplinas do Senhor que elas são de caráter transitório. Mas há disciplina do Senhor, irmãos, que não tem esse caráter. É até a tua morte. Estão lembrados de Davi? É até a tua morte. Então são coisas que você diz,
Por que eu vou atrás disso, hein, de problema? Não é verdade, irmãos? Vamos colocar de pé? Nós vamos cultuar a Deus de duas formas agora, né? Vamos entregar nossos dízimos e nossas ofertas e vamos cantar ao Senhor também. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Tirou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória. De termos constante abrigo e onde temos garantida a vitória. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou. Tirou-nos do peito do tempo e nos trouxe a seu reino de luz. Um poema que traz alegria e perdão, o nosso Rei é Jesus. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus, né, pelos dízimos e as ofertas. Peço que o servo de Deus, Aitan, ore a Deus, pedindo a Deus sabedoria, né, para que dízimos e ofertas sejam usados naquilo que a Escritura determina. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse dia, Senhor, Pai, para a tua volta, Senhor Deus. Verdade, Pai. Essa oportunidade que estamos aqui com a presença, Pai, tu vais te louvar, Senhor Deus. Te agradecemos pelas ofertas e os dízimos que estão no processo, para a honra do Santo Nome. E seja a tua vontade, se veja com a honra desses dízimos e ofertas, para a salvação da tua santa luz do Evangelho, Pai. É este que dá a oportunidade de tu laço, que o Senhor possa abrir o vosso interior, abrir o vosso laço, por falta de isso, te agradecemos o louvor do Santo Nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eleve seus corações. Nós elevamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Porque é certo e bom assim fazer. Amém, irmãos. Podem sentar? Vamos para o nosso catecismo, irmãos. A pergunta 100, né? Irmãos, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor meu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, nas quais Deus manifesta a sua soberania como Senhor, o eterno e imutável e onipotente Deus, aquele que existe
clamamos somente a Ele, devemos receber como nosso único Deus, para guardarmos todos os seus mandamentos. Amém. Deus seja louvado, verdade. Lucas, há mais de um Deus. Amém, meu filho. Marcos. Malu é a 8, não é? Malu, Deus é a única pessoa, filha? Amém, minha filha. Davi, meu filho, como essas 3 pessoas são chamadas? Amém. Marco Ferreira Neto. O que existe o 10º mandamento? O 10º mandamento é viver completamente com a nossa condição e com disposição para o nosso próximo e de pertença. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, Eclesiastes 11. Eclesiastes capítulo 11. A Escritura diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfaz o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Amém, irmãos. Vamos cantar? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Mas ao meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia.
Irmãos, o que podemos aprender desse capítulo, né? De Eclesiastes 11. Irmãos, Deus na sua graça, Ele providenciou meios para sabermos as coisas. O Senhor não quer que sejamos ignorantes, porém a bênção tem um preço, obediência. Certo? A bênção tem um preço, obediência. Para que fôssemos salvos, Jesus teve que obedecer. E até inclusive, né, isso aí é o título, né, do panfleto evangelístico da igreja, né? Para termos a bênção de Deus, irmãos, temos que obedecer. Vamos ver o que esse capítulo nos ensina. Porém, antes de fazermos isto, eu quero considerar o seguinte com os irmãos. Irmãos, Deus se revela a nós nesse livro, em Eclesiastes, sobre 3 aspectos. Ele se revela como Criador, como soberano, não é? E com sabedoria inescrutável. Criador, soberano e como um sábio inescrutável. Não que estes termos sejam exatamente assim aplicados a ele, com exceção do primeiro, mas podem servir como conveniente ponto de convergência. Como o Criador, ele arma, melhor dizendo, todo o cenário. Somos lembrados de que seu mundo tem uma forma própria definida, que não pode ser mudada a nosso gosto. E este, convenhamos, tem uma certa resistência inata, né, que é bastante complacente para conosco como um planejador e padronizador. Pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Este mundo tem também o seu próprio ritmo inexorável, ao qual nos encontramos presos. Tempo para isto, tempo para aquilo, sem nos deixar muita escolha, como o capítulo 3 destaca. Mesmo como procriadores, nada mais fazemos do que ativar o misterioso processo pelo qual Deus cria uma nova vida. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós lemos isso, né? O versículo 5. Como soberano, entretanto, Deus determina as frustrações que encontramos na vida. A rotina da existência, que é apresentada logo no início do livro. A propósito, né, o pregador teria feito uma carranca diante do título, né, espetacular, não é? Que muitos falam, né? Por aí, para o mundo que eu quero descer. Essa rotina é decreto de Deus. Estes homens, para neles os afligir. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Capítulo 1, verso 13 e 14. A verdade é que existe nas palavras de 7:29, do capítulo 7:29, que acabamos de ler, né? Uma insinuação de que foi a queda do homem que deu lugar a esse decreto. Também é verdade que em Romanos 8, 12 e 25, Paulo pega essa figura da criação sujeita à vaidade para o forte impulso que esta gera. A ênfase de Eclesiastes, contudo, está nas coisas que parecem nunca mudar e sobre os desapontamentos com os quais temos que conviver agora. Então, pessoal, irmãos, o que é que a gente pode aprender, né, desse capítulo? A gente viu, né, que o livro fala de Deus nesses 3 aspectos, como Criador, como soberano e como sábio, não é? O que é que a gente pode aprender nesse capítulo? Então, veja só, irmãos, como a primeira instrução que eu quero trabalhar com os irmãos, e os irmãos vão ver, irmãos, a questão prática da coisa, sabe? É que nós devemos ser empreendedores, nós devemos ser generosos e nós devemos ter iniciativa. Veja esses 4 primeiros versos aqui. Empreendedores, generosos, iniciativa. Quando a gente fala o nome empreendedor, né? Empreender na questão material, no comércio, também. Mas também empreender, irmão, no cultivo no mundo espiritual.
A Escritura diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vamos ver o primeiro verso, irmão. A gente vai ver verso por verso. Então, irmãos, a pergunta é: qual a ideia do verso 1? Qual a ideia do verso 1? Primeiro, vamos entender o seguinte: lança teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o acharás. Qual é a ideia disso aqui? Salomão, irmãos, ele tinha um vasto comércio. Certo? Ele tinha um vasto comércio. E Salomão, ele exportava trigo e outras coisas para esse grande comércio que ele tinha. Certo? E o que é que nós temos aqui? Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós temos uma linguagem figurada para uma ação que Salomão fazia. Salomão, ele fazia esse procedimento de exportação, ele exportava, né, para as nações. E qual o êxito que ele tinha com isso, em vender? Era justamente aqui, porque depois de muitos dias o acharás. Esses mesmos navios que levavam os trigos, as coisas que eles exportavam, eram os mesmos navios que voltavam com recursos, que voltavam com dinheiro. Então, essa primeira coisa aqui, sabe, esse conselho que a palavra de Deus diz, de nós sermos empreendedores, de nós entendermos, irmãos, que nós devemos semear, certo? Ela está aqui registrada nisso. Lança teu pão sobre as águas. Semeia. Deixa eu ilustrar aqui. Vamos lá, deixa eu ilustrar aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Nossa, aqui, a irmã Maria Barros. A irmã Maria Barros hoje, a condição dela, né, de pouquíssima visão, não é? Pouquíssima visão. Certo? Então a pergunta é: como é que se aplicaria esse verso aqui para a realidade da irmã Maria Barros, que já é uma senhora idosa e que está com pouquíssima visão? Como é que se aplicaria isso aqui para ela? A irmã Maria Barros está para fazer uma cirurgia. Pela graça de Deus, essa cirurgia tendo êxito, a irmã Maria Barros, ela voltará, entendeu, a ter uma visão melhor do que ela tem hoje. Então a gente poderia perguntar da seguinte forma: qual empreendimento que a irmã Maria Barros pode fazer agora, em sua velhice, diante do Senhor? Sabe qual é o empreendimento, irmão? Ela orar a Deus para que a sua cirurgia seja realizada de forma com êxito. Porque se a sua cirurgia for realizada com êxito, o que é que ela vai ter? Veja aí o verso 1. Depois de muitos dias, o acharás. Se a cirurgia da irmã Maria Barros for realizada com êxito, e a gente roga a Deus que seja realizada com êxito, ela vai ter resultado disso? Vai. Mas se por acaso a irmã Maria Barros, quando foi sugerido para a irmã Maria Barros que ela devesse fazer essa cirurgia, se por acaso a irmã Maria Barros tivesse dito da seguinte forma: eu já estou velha, eu não vou fazer cirurgia nenhuma, ela teria lançado o seu pão sobre as águas? Não. Ela teria tido êxito? Não. É isso que a Escritura quer dizer, irmãos. Eu estou pegando o caso da irmã Maria Barros, porque quando a gente vê esse texto, alguém que é idoso pode dizer: isso é para jovem. Não, irmãos, você não morreu, não. A grande questão que você tem que ter discernimento é em que aspecto da minha vida eu vou lançar o meu pão sobre as águas? Vou para a questão espiritual. Aquele que semeia pouco, pouco se fará. Então a pergunta é: a igreja não cresce. Mas por que a igreja não cresce? A igreja tem evangelizado? A igreja tem usado os meios que Deus disponibilizou para evangelizar? Nós temos feito isso, mas cadê os resultados? Calma. Quem dá os resultados é Deus.
Mas a ordem para você lançar o teu pão sobre as águas, a ordem para você fazer, a ordem para você empreender, e observa que isso é em tudo na vida. Aqui, a ideia do texto refere-se a Salomão sendo empreendedor no seu comércio. A ideia do texto aqui refere-se a você no seu mandato cultural, você empreendendo, você estudando, você investindo em algo para trazer retorno para você. Mas só não se aplica a questão de mandato cultural, não. Se aplica em questão de mandato social. Por exemplo, que tipo de casamento você quer ter? Se você namora com ímpio, se você namora com a ímpia, você espera recolher o quê? Desse pão que você lançou sobre as águas? Se você está aí, aí eu mexo com a internet, beleza. Aí você vai para a internet para ver besteira. Você, em vez de ir para a internet para aprender alguma coisa na vida, para ter noção, entendeu? Deixa eu dar um exemplo aqui, bem interessante. Ontem, eu estava em casa, eu estava estudando, para pregar hoje, e Vânia estava lá com o escarpão dela lá, que ela gosta desse sapato chamado escarpão, sei lá o nome disso. E ela estava, o negócio do escarpão, a tinta, eu não sei o que é aquilo, estava saindo. Ela podia levar para o sapateiro fazer a raspagem lá e pintar. O escarpão estava novo. Mas ela viu na internet alguém ensinando a fazer isso. Aí ela pegou o negócio lá, tirou toda... Eu não sei se é tinta, me perdoe que eu não sou mulher para entender. Eu não sei se aquilo é tinta, se aquilo é um plástico que cobre ele. Tirou ele todinho. Ficou lá uma cor bem estranha lá. Ela pegou uma tinta preta, pintou. Aí eu tinha saído para fazer compras. Quando eu cheguei, eu vi lá. Eu disse, que sapato é esse? Ou escarpão, como ela chama o nome, né? Que sapato é esse? Eu chamo sapato. Isso é ele, ó. Eu ajeitei. Ela ajeitou o sapato. Então, preste atenção. O que seria lançar o pão sobre as águas aí? Ela foi na internet e procurou para aprender. Aprendeu. Ela fez. E ela teve o resultado. Entende isso? Entende isso? Agora, logicamente, que a gente vai ver daqui a pouco, que isso aqui não é questão de passe de mágica, não. O resultado nós só vamos ter se Deus assim permitir. Mas a Escritura manda nós lançarmos o pão sobre as águas. Entendeu? Vamos andar um pouquinho aqui. Reparte com 7 e ainda 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Nós temos outra coisa aqui, nesse teu empreendimento, que é o quê? Não fica somente numa coisa. Às vezes você pega, fica com cabeça dura, só fazendo investimento, ou só fazendo uma determinada coisa, somente com uma área. E a coisa não está dando retorno. O que é que a Escritura diz? Reparte. Reparte com 7 e 8, ou seja, diversifica. Diversifica. Por quê? Porque você não sabe o mal que sobrevirá. Você não sabe se Deus, por exemplo, vai fechar a porta para um tipo de empreendimento. Você não sabe. Você não sabe, irmãos. Então é feita aquela história. Vamos botar isso na questão do evangelismo também para entender aqui. Aí eu vou evangelizar. Aí eu só estou evangelizando em um método, em um determinado lugar. E a pergunta é, por que a gente não vai, irmão, para outro lugar? Por que a gente não usa outras metodologias no evangelismo? Por que a gente não diversifica? Vamos botar isso para o mandato cultural. Hoje em dia, irmãos, é bronca você ser CLT. Que é CLT, né? Empregado, para ganhar um salário mínimo. Aí você vê aí, o cara é profissional liberal, o cara tem coragem para trabalhar, porque tem que ter coragem, viu, irmão? Tem que ter coragem, tem que lançar o pão sobre as águas. Tem que ter coragem. Aí o cara trabalha não sei o que, o cara está tirando 3, 4 mil por mês. O cara não é CLT.
Aí você pega e diz, eu trabalho, todo dia pego o metrô, aquela agonia toda, para ganhar meio e pouco por mês, não dá para nada, não sei o quê. Pois é. É o que eu digo para minha cunhada, por exemplo. Deus deu para minha cunhada 10 talentos. Exemplificando. Mas se a minha cunhada ficar lá de braço cruzado, só ficar reclamando da vida, olha, menina, por que tu não pega, não joga o teu pão sobre as águas? Deus não te deu 10 qualidades? Por que tu não investe? Por que tu não diversifica? Por que tu não diversifica? Por quê? Por que tu fica preso somente a uma coisa só? Então, observe, irmãos. Outra coisa, o verso 3. Vejam aí. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Qual a ideia desses dois versos, irmãos? Sabe qual é a desculpa do preguiçoso? Para não ser empreendedor? Isso em tudo, tá? No mandato cultural, social e espiritual. Sabe qual é a desculpa para quem não quer fazer o correto? Sabe qual é a desculpa para quem não quer lançar o pão sobre a água? É isso aqui, ó. As nuvens estão cheias. Vão derramar aguaceiro sobre a terra. Caindo da árvore para o sul, para o norte, vai ficar lá. Aí essa pessoa fica observando, né? Ele observa o vento. Ele olha para as nuvens. Mas quem fica olhando, irmão, para essas coisas? Quem tem inércia? O que é inércia? Quem fica parado? Quem não faz nada na vida? O que é que o verso 4 diz? Nunca semeará, consequentemente, nunca cegará. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? As coisas não caem do céu, não, meu irmão. A única coisa que caiu do céu foi maná. Se você não trabalhar, a comida não vai cair na tua boca, não. Não existe almoço grátis, não. Está entendendo? Aquilo que você está dizendo, eu estou recebendo de graça, alguém está suando para você comer. Então o preguiçoso olha, o preguiçoso diz, eu não vou fazer nada. Por exemplo, vamos estar isso no mundo espiritual. É uma igreja que é todo mundo doente. A igreja já morrendo. Só tem pessoas idosas. Aí começa, morre um, morre outro, morre um. A igreja tem prazo de fechar. Está todo mundo com 80 anos. Quando todo mundo morrer, a igreja acaba. O que é que está acontecendo aqui? A pergunta é, será que não tem eleito de Deus para nascer de novo? Tem. Mas como é que os eleitos de Deus vão nascer de novo? Se você lançar teu pão, se você for evangelizar, se você chamar para arrependimento. Mandato cultural, agora. Meu Deus do céu, eu estou ficando velho. E agora? E agora? Eu tenho que ter plano de saúde. E agora? Só é dificuldade. Por que tu não lança teu pão? Mas eu não sou mais novo. E quem disse a tu que isso é para novo? Por que tu não lança teu pão? Por que tu não diversifica? Por que tu não procura qualificação? As coisas não vão cair do céu não, irmãos. Mandato social. Mas eu já estou casado com ímpio. Sim. Como é que eu posso lançar o pão? Pede a sabedoria a Deus. Ontem eu estava dando aula no MITS sobre 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, de 1 a 6, fala que a mulher cristã, pelo seu sábio procedimento, ela vai emudecer. Ela vai emudecer a boca do ímpio que ela está casada. Lança teu pão. Lança o pão. Agora, se você ficar dizendo, mas as nuvens estão cheias. Vai vir aguaceiro. O que quer dizer isso? É muito difícil lançar um pão. Tem muita dificuldade. Tem muita coisa que impede. Aí você olha para as dificuldades da vida e cruza os braços.
você nunca vai cegar, meu irmão. Consequentemente, você nunca vai colher. Quer seja no mandato espiritual, quer seja no mandato cultural, quer seja no mandato social. As dificuldades que existem foi Deus que colocou. E o mesmo Deus que colocou as dificuldades é o mesmo Deus que manda você lançar o pão. O mesmo Deus que manda você lançar o pão, o mesmo Deus que coloca as dificuldades, é o mesmo Deus que, se Ele quiser, Ele vai te dar resultado. E se Ele não te dá resultado, foi porque Ele não quis te dar o resultado. Mas você tem que obedecer, você tem que lançar o pão nas águas. Compreende, irmãos? Então essa ideia aqui de você ser empreendedor, ser generoso nesse empreendimento, ter essa capacidade de diversificar, entendeu? Ter iniciativa. Agora é óbvio que as coisas só seguirão suas consequências naturais, se estiver no decreto de Deus. É lógico que sim. Se Deus decretou, a coisa vai acontecer assim. Tá? Uma segunda instrução que a gente aprende, irmão, do nosso capítulo, o verso 5 e 6, é a relação do decreto de Deus e a responsabilidade humana. Vê mesmo como é interessante. O verso 5 e 6. O verso 5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Qual a ideia do verso 5? Eu não sei o que Deus decretou, nós não sabemos o que Deus decretou, irmãos. A única coisa que a gente sabe do decreto de Deus é o que aconteceu até o dia de hoje. Nós não sabemos como Deus faz as coisas. Há muitos eventos que eu desconheço, que nós desconhecemos o proceder de Deus. Certo? Há outros que nós temos uma vaga noção. Não é verdade? O verso 5. A gente sabe qual é o caminho do vento? Hoje, por mais que a medicina esteja avançada, mas há coisas ainda da gestação que a medicina não sabe. Então, o pregador está usando esses dois exemplos para dizer da seguinte forma: assim também você não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu estava lendo a história de um determinado homem, não é? Na Inglaterra, na época dos puritanos. Ele morreu com 106 anos. Com 103 anos de idade, ele não era cristão, ele era ímpio. Então, com 103 anos, ele começou a ficar perturbado por causa de um sermão que ele tinha ouvido. Preste atenção, viu? Ele, com 103 anos de idade, ele começou a ficar perturbado com o sermão. Veio a lembrança dele. Um sermão que ele tinha ouvido quando ele era novo. Veja só, viu? Ele ouviu um sermão quando era novo. Ele, com 103 anos, o Espírito começou a atormentar ele. A lembrança do sermão veio à cabeça dele. Ele, com 103 anos, professou fé em Cristo. E ele morreu com 106 anos. Aí no túmulo dele botaram o seguinte: aqui jaz uma criança, um bebê na fé, que morreu com 3 anos de idade. Ele ouviu o sermão quando era novo. Com 103 anos o Espírito começou a incomodá-lo, veio a lembrança do sermão. A história não fala a razão. Ele professa a fé. O Senhor deu a ele mais 3 anos de vida. Ele morreu com 106 anos. Então, irmão, às vezes você pode dizer: aí, a gente sai para evangelizar. Eu vejo a foto dos adolescentes, né? Evangelizando aqui em Camaragibe. A gente sai para evangelizar, sai para fazer aquilo, sai para fazer aquilo, e até agora nada. Irmãos, nós não sabemos como Deus faz as obras nas suas mãos. Nós não sabemos. Nós não sabemos se esse pão vai nos trazer resultado que nós lançamos sobre as águas. Nós não sabemos, irmãos. É da mesma forma, irmão, também no nosso mandato cultural. Compreende? Da mesma forma, no nosso mandato cultural. Nós não sabemos.
Nós não sabemos. Mas uma coisa você tem que entender. Uma coisa você tem que entender. Você tem que fazer o que é correto. Você tem que fazer o que é correto. E veja o que diz o verso 6 aqui, ó. Observa aí a ordem de nós fazermos o que é correto. A nossa responsabilidade. Semeia pela manhã. Certo? A tua semente. E também à tarde. Não repousa a tua mão. Por quê? Porque você não sabe qual vai prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas igual serão boas. Você não sabe qual é que vai prosperar. Então observa. Irmão, seja empreendedor sim. Na tua vida cultural, no teu mandato cultural, no teu trabalho, no teu relacionamento, na vida espiritual. Invista. Lance esse pão. Entende? Que a tua mão não pare. Que você não desfaleça. E aqui eu volto a dizer os 3 mandatos. Entendeu? Que a tua vida não desfaleça no que diz respeito. Eu não vou mais evangelizar. Eu não vou mais querer estudar para aprender as escrituras. Eu não vou mais querer, sabe, melhorar de vida. Eu não vou mais investir nesse relacionamento meu. Semeia, irmão. Semeia. Semeia. Não usa as dificuldades da vida como preguiça, não, irmãos. Não legitima pecado. O resultado não nos cabe, mas a ordem a ser obedecida, sim. A ordem a ser obedecida, sim. E uma coisa eu digo a vocês, irmãos. Olha, por mais que sementes não venham a brotar, isso não quer dizer que todas as sementes não irão brotar. Entendeu, irmãos? Por mais que sementes não venham a brotar, isso não quer dizer que todas não irão brotar. Compreende isso? Compreende isso? Você pode dizer, eu não vou investir, eu não vou fazer determinada coisa. Mas não quer dizer não, irmãos, que todas elas terão esse mesmo fim. Tá? Vamos aprender isso também. Tá, irmãos? Vamos dar um pouquinho mais aqui. Versos 7 e 8. Tenha discernimento dos dias. A Escritura manda eu lançar. A Escritura diz que eu vou ter resultado. A Escritura diz que eu não devo olhar para as dificuldades da vida e não querer fazer nada. A Escritura diz que eu não sei como é que Deus faz as coisas. Nós não compreendemos, mas Deus faz as coisas. E a Escritura manda a gente não ser preguiçoso. Nem espiritualmente, nem socialmente, nem culturalmente. Depois que a Escritura diz essas coisas, vê o que ela vai dizer, versos 7 e 8. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve-se lembrar. Observa aí. De que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Veja aí. O que é que a Escritura mandou fazer? Reconheça as coisas boas que Deus dá e fez. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Será que você tem reconhecido as coisas boas que Deus fez? Ou será que você só está pensando nas coisas mais, nas dificuldades da vida? A gente acabou de ler agora, né? Goza a vida com a mulher que tu amas, toma o teu bom vinho, não é? Será, irmão, que a gente tem agradecido a Deus? Será que a gente tem reconhecido as coisas boas que Deus fez? Será que a gente tem aproveitado? Às vezes, Deus pega e te dá uma condição financeira melhor. Deus pega e te dá um transporte. Deus pega e te dá um dinheiro. Aí, às vezes, né, chega final de semana, está lá o homem com a sua mulher, com seus filhos. O cara tem um carro, o cara tem condição, mas ele olha assim e diz, eu não vou para lugar nenhum.
Ele deixa de aproveitar as coisas boas que Deus deu. Aí vem uma doença da vida qualquer, aí ele fica sem carro, ele fica sem condição. Sabe qual é o pior disso tudo, irmãos? É o remorso. De saber que ele teve um dia como aproveitar e não aproveitou. As coisas boas que Deus nos dá, irmão, é para nós desfrutar delas, irmãos. A coisa boa que Deus te dá é para você desfrutar dela. E sabe por quê, irmãos? A gente tem que precisar desse discernimento de dias. Veja o verso 8 aí. Ainda que você viva muitos anos, você deve fazer o quê? Regozijar-se em todos eles. Contudo, você tem que se lembrar que há dias de trevas, porque são muitos. Irmãos, a Escritura ela não nos engana. A Escritura diz, olha, os dias que você vai viver na terra, Deus aqui estabeleceu. Esses dias serão dias bons, mas também vai ter dias maus. Os dias bons você tem que aproveitar. Os dias maus você tem que ter discernimento que tanto um quanto o outro vem do Senhor. Compreende? Sabe por quê, irmãos? Aí o pregador vai terminar, porque tudo é vaidade. Vaidade aqui não é vaidade na ideia de pecado, não. Não é aquela ideia pentecostal antiga, não, tá? Aí isso é vaidade, é pecado. Vaidade aqui quer dizer efêmero. Vaidade aqui quer dizer passageiro. Eu nesses últimos dias, eu tenho refletido muito na minha vida, sabe? E eu paro assim, eu vou fazer 52 anos, né, no próximo mês, se Deus deixar. E eu fico assim pensando, meu Pai do céu, voou, passou. Eu quando converso com o Aitã, com o Toniel, com o menino, com o Everton, com o menino, né, aqui, lá em Arthur, eu vejo, né, o vigor deles, quando eu vejo eles jogando bola, quando eu vou dar aula no seminário, né, que eu vejo lá os meninos brincando de voleibol, que era o que eu jogava. Eu falei assim, meu Pai do céu, eu fazia isso. Não é que eu morri, não. Normal, hoje eu tenho minhas duas patelas do joelho inflamadas. Hoje eu não posso mais jogar e brincar como um dia eu brinquei. Eu devo sim, é porque eu tenho que emagrecer, como eu falei para os irmãos agora há pouco, que a médica mandou. Mas eu fico assim pensando, dizendo, meu irmão, passou. Mas você já imaginou, irmão, se eu tivesse passado por tudo isso, tivesse pensando, meu Deus, eu tive 18 anos, eu queria fazer isso e não fiz. Eu tive 20 e poucos anos, eu queria fazer isso e não fiz. Os dias que Deus nos dá, irmãos, é para nós aproveitarmos eles. Agora uma coisa, também tem discernimento que também há dias maus. Então tenha discernimento dos dias. Porque tudo é efêmero. Vai passar, irmãos. Vai passar. E por fim, irmãos, nós temos uma instrução, sabe, que vai fechar tudo. Que é o seguinte: saiba como aproveitar. Sabe por quê? Veja o que diz o texto. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Pô, que coisa boa. A Escritura está dizendo agora que eu posso viver vida louca. A Escritura está dizendo que eu posso fazer de tudo que eu quero fazer, sem nenhum juízo. Não, irmão. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. Porém, de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Sabe o que quer dizer isso? Aproveite. Brinque. Tenha prazer. Mas saiba que Deus vai te pedir contas. Sabe o que isso quer dizer? Aí é por isso que logo no 12 abaixo vai dizer: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque, irmãos, o momento que nós fazemos mais besteira na vida é quando a gente é novo. Sabia? O momento que você faz mais besteira na vida é quando você é novo. Então, olha, alegre-se. Viu, irmãos? Alegre-se. Recreia-se. Ande pelos caminhos que se afastam do coração e agrada teus olhos. Porém, de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Então, sabe o que é o correto a fazer? É que você, sabe, viva a tua vida debaixo do temor do Senhor.
Você é jovem? Lança teu pão. Você é jovem? Tenha discernimento de dias. Você é jovem? Aproveite sua juventude. Mas saiba que Deus vai te pedir contas. Não seja tolo em fazer coisas erradas, porque, olha, Deus vai te pedir contas, viu? Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Pergunte para as pessoas adultas que cometeu erro na juventude e faça a seguinte pergunta para elas: Fulano, o senhor e a senhora que é mais velho do que eu, Deus pediu conta da coisa errada que a senhora fez, que o senhor fez quando era novo? Deus pediu conta ou não pediu? Os irmãos que são mais velhos, Deus pediu conta ou não pediu? Pediu, irmão. Deus pede. Deus pede, irmão. E é mandato social, cultural e espiritual, viu? Deus pede conta quando você podia ter feito investimento na tua vida, que você podia ter estudado. Vamos agora, você vai fazer a aplicação aqui agora. É o jovem que não quer estudar. É o jovem que não quer se envolver. É o jovem que não quer trabalhar para Deus. É o jovem que é cabeça dura, não quer entender que relacionamento com o ímpio não dá certo. Ah, isso é besteira. A Bíblia manda eu aproveitar. A Bíblia manda eu regozijar. Eu regozijo meu coração fazendo isso. Para um pouquinho, meu irmão. Pergunta para um adulto que já passou pela tua idade. Deus pediu conta? Ele vai dizer, vai pedir sim. Irmãos, eu sei que tomada dá choque, viu, irmão? Eu não preciso colocar um prego na tomada ou então meter minha língua lá dentro, não, viu? Dá choque, viu? Viu, irmãos? Deus vai pedir conta. Entende isso? O verso 10 para nós terminarmos. Afasta, pois, do teu coração um desgosto. Olha, como é que eu posso afastar do meu coração desgosto? Como é que eu posso remover da minha carne a dor? Como? Como? Primeiro, entenda uma coisa. A juventude é a primavera de quê? Da vida, viu? Só que ela passa, viu? Então, se você quer afastar da tua vida o desgosto e remover da tua carne a dor, obedece a Deus. Deus vai te pedir conta. Estão entendendo, irmãos? Compreende isso. Deus vai te pedir conta. O que é que a gente aprende? Primeiro, seja empreendedor. No teu mandato cultural, no teu mandato social, no teu mandato espiritual. Invista, lance o pão sobre as águas, semeie, diversifique. Isso é em tudo. Na evangelização, não só o tipo, alarga. No teu mandato cultural, não seja cabeça dura não, irmão. Não fique insistindo em uma coisa que tu vê que não vai dar tudo, que não vai tirar rendimento, não. Diversifica. No teu relacionamento, se você ainda está namorando e está vendo que o negócio não vai para frente, está vendo que aquilo é um ímpio, está vendo que é um sem futuro, por que que você vai cair no buraco amarrado com um sem futuro? Se Deus tivesse me dado uma filha, sabe? Às vezes eu vou para umas meninas, não tem juízo não, meu irmão. É um sem futuro que se agarra, sabe? Aí vai pro buraco. Eu amo. Aí vai pro buraco. Ela e o sem futuro. Pense no futuro. Pense no futuro. Não, o mundo está moderno, o mundo é diferente. Eu vou trabalhar. Filha, a obrigação de ser provedor é do homem, não é da mulher, não. Aí quando chega uma idade, aí não aguenta o tranco. Ah, pastor, o senhor está dizendo que é para a mulher não trabalhar? Não estou dizendo isso não. Mas eu estou dizendo que a mulher é para ser auxiliadora.
Não é para assumir o papel do homem, não. Deus não fez você com essa estrutura, não. Você não vai aguentar. Até os ímpios aí sabem perfeitamente disso. Que a mulher hoje em dia é com 13 cargas de trabalho, a estrutura psíquica, emocional, corporal, não aguenta. Desobedece a palavra de Deus. Aí quando você vai lá até, por quê? Porque se agarrou com sem futuro e caiu no buraco. Aí é um rapaz também. Ah, não, vou fazer isso, fazer isso. Tu pode se casar, tu trabalha, tu tem profissão, tu tem uma casa, tu pode pagar um aluguel. Não. Eu me lembro de um irmão, né? Aí tinha outro lá, eu botei para rir. Eu estava no congresso, eu estava pregando. Aí eu vi lá, 2 irmãos conversando, eu botei para rir. Eu não aguentei não. Aí o irmão disse: Fulano, tu tá namorando, né? Tô. Fulano, tu não tem coragem para dar comida a uma patativa, imagina para uma mulher. Não entenderam? Eu botei para rir, que eu entendi, porque isso é linguagem do interior, né? Mas traduzindo, o cara não tinha coragem de criar uma patativa e botar comida para ele no centro, e botar comida para uma mulher. É preguiçoso, cara. Tu não tem iniciativa para nada. Tu, diante dos problemas, tu se sente, tu diz, é muito sério. Não tem como avançar, não. Meu irmão, lança teu pão sobre a água. Entende? Saiba que tudo está decretado, verdade. Inclusive a tua responsabilidade. Tenha discernimento dos dias e das coisas que acontecem. Peça a Deus graça para fazeres correta leitura das coisas. Peça a Deus graça para fazer a leitura correta das coisas. Deus te deu. É uma coisa que eu dizia muito para a Vânia, sabe? Às vezes, quando a coisa estava mais folgada, hoje não está não, hoje está no pátio, hoje está meio complicado. Mas quando estava mais folgada, eu dizia, Vânia, vamos sair para comer. Ah, não sei o que, menina, Deus não está dando. Sabe por quê? Bora aproveitar. Porque quando chegar o dia das vacas magras, porque vai chegar, a gente pelo menos vai ter a lembrança de dizer, eita, nas vacas gordas, a gente fez isso. Eu não quero ter remorso, não. Eu não quero ter aquilo na cabeça. Eita, Deus permitiu, ó, que a gente podia fazer isso e isso. E a gente não fez, né? Do que adianta? Do que adianta isso? Isso é pecado, meu irmão. Deus te deu dias bons para tu aproveitar. Quando tu não aproveita, os dias mal vai vir. E não adianta você reclamar, não. É pecado sobre pecado. É um pecado que você não aproveitou e outro pecado que você está reclamando. Então não é melhor ficar para aproveitar? Quando vem as vacas magras, pelo menos vai restar a lembrança. Quando Deus permitiu que as vacas fossem gordas, a gente aproveitou. Tem discernimento dos dias. Tá, irmãos? E aproveita a tua juventude no temor do Senhor. Viu, jovens? Viu? Agora, se fizer besteira, já sabe o resultado, né? Deus vai pedir conta. Sabe qual é a maior ilusão da juventude, Everton? Sabe qual é? É que Deus não pede conta agora não, viu? Ele pede conta mais tarde. Mas ele pede. De tudo, viu? Se eu faço o correto, o resultado vem. Coisa boa, Deus seja louvado. Ainda bem que eu dei ouvido ao pastor quando pregou há 17 anos atrás. Hoje, tá vendo? Ó, Deus seja louvado, eu tenho ouvido aquele sermão. Como também misericórdia. Deus me avisou. Eu não ouvi. Hoje eu estou pagando um preço caro. E não tem como resolver isso. É bronca. O que é que você quer? O que é que tu quer, Antoniel? O que é que tu quer, Aitan? O que é que vocês querem? Hein? O que é que vocês querem? Quer pagar que preço para Deus? Hein, irmãos? Da mesma forma, minha querida irmã Maria Barro. Deus deu uma graça para ela voltar à televisão. Mas se a irmã dissesse, eu não vou fazer isso não, irmã Paula. Aí a pergunta é, que preço a senhora quer pagar?
Tá vendo, irmãos? Tá vendo, irmãos? Isso serve pra gente, viu? Pra todo mundo, viu? A Ele toda a glória, como era no princípio, é agora e será para todo sempre, irmãos. Amém. Compreenderam, santos? Compreenderam. Vamos fazer o correto, né? Que o preço do Senhor é caro, viu? Pense. É caro, meu amigo, é caro, valendo. Mateus 26, irmãos. Bora para a bendita Eucaristia. Mateus 26. Mateus 26. A palavra de Deus diz o seguinte, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que tu, ó Pai, reviste os elementos que teus santos são de pecado e sacramentalidade, que eles recebam Cristo espiritualmente, tanto no pão quanto no vinho. Que a bendita Eucaristia seja veículo de graça e não de condenação para teu povo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Reverendo Marco, vem aqui à frente. Irmãos, a Escritura, fala que o Senhor ele parte o pão, este é meu corpo, não é? E nós devêssemos fazer isso em memória dele, relembrando aquilo que Cristo fez por nós. Quando nós comemos o pão da Eucaristia, bebemos o vinho da Eucaristia, nós estamos, irmãos, nos nutrindo espiritualmente. Sabe? É aquela questão, eu lançar o pão aqui, o alimento espiritual. Os 3 meios de graça, não é, irmãos? Oração, Escritura e sacramento. Não é? A gente se alimenta, irmãos. A gente ouve a palavra de Deus, a gente é edificado. O que eu acho magnífico, irmão, é que o Senhor ele só não se preocupa com o nosso material, não, tá? Com o nosso imaterial, com a nossa vida espiritual. Ele também se preocupa com a nossa vida material. E Ele quer, irmão, que a gente cresça na graça e no conhecimento. Não é? Passar ouvindo o pão da Eucaristia, melhor dizendo, aos eleitos de Deus, o irmão do pastor Marcos, e nós vamos cantar, irmãos. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças mais querida, prova linda do amor, que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido, Como sacrifício vivo que nos uniu a ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, pela moléstia, confiança, do eterno amor, que levou Jesus à cruz, para que a nós fosse dado, pelo sangue derramado, o perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembrando a comunhão, que contigo, ó Pai, nós
estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz de coração, adoramos hoje a Ti, Senhor.